Amém? Muito bem. Então vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, né? Ele já tem falado conosco e vai continuar falando através da palavra do Senhor. Amém? O endereço está aí para você abrir. Lucas 16, de 19 a 31. Muito bem. Chegou lá? O texto é muito conhecido. Certamente você já ouviu várias mensagens nesse texto. Eu mesmo já preguei algumas vezes nesse texto. Mas pode ficar tranquilo que não é café requentado. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de inspiração. Se eu pregar aqui agora, passar a palavra a qualquer dos irmãos, qualquer pastor, vai trazer uma mensagem diferente, todas na direção do Espírito Santo. Amém, gente? Glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males? Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho mais 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Amém, querido? Muito bem, nosso assunto dessa noite é esse então. Fala para mim. Vamos de novo. Céu. Aham. Queria dar uma coisa notável nessa passagem, é que ela é fácil de entender. Sim ou não, gente? Você pode até discordar dessa passagem, você pode negar a verdade dessa passagem, você pode desprezar esta passagem, mas uma coisa você não pode negar, é que ela é absolutamente clara. E eu quero tratar com você nessa noite sobre a dura realidade do inferno. O que eu falei? Tá, eu sei que não é um tema muito agradável. Sei também que não é um tema popular, que não dá ibope.
Mas o compromisso desse pastor que vos fala e o compromisso dessa igreja não é crescer no ibope, mas pregar a palavra, a verdadeira palavra de Deus. Como disse o pastor Stefano na escola bíblica, se eu quiser encher isso aqui é muito fácil. Eu sei como fazer isso, eu não tenho a coragem. A mensagem que está por trás dessa passagem é que a vida não é simplesmente viver, e morrer não é simplesmente morrer. É claro que há muitas especulações a respeito do que vem após a morte, e alguns procuram os médiuns, literaturas que falam a respeito, para que possam entender ou buscar uma resposta do que acontece após a morte, ou seja, aqueles que morreram. Nesse texto, então, Jesus abre as cortinas para nos mostrar aquilo que vem depois da morte. E o que Jesus mostra que vem depois da morte é céu ou inferno. Ele não mostra outra coisa. A parábola fala de dois homens. Um que a Bíblia diz apenas se tratar de um homem rico. Jesus não o identifica. O outro, Jesus diz que era um mendigo, mas diz que o nome dele era Lázaro. Esse nome está tão em moda agora, né? Mas a parábola, querida, ela está dividida em dois atos, é o que nós vamos tratar nessa noite. No primeiro ato, o que acontece do lado de cá da sepultura. E no segundo ato, o que acontece do outro lado da sepultura. O que eu falei? O primeiro ato, o lado de cá. E o segundo ato, do lado de lá. E essa parábola oferece para nós três contrastes. O contraste na vida, o contraste na morte e na eternidade. No contraste na vida, a Bíblia diz que um é rico e o outro é pobre. No contraste da morte, a Bíblia diz que um foi sepultado e o outro, como indigente, talvez nem sepultado foi. E na eternidade, diz o texto que um está no céu e o outro está no inferno. Então acompanhe comigo agora o primeiro ato, ou seja, aquilo que acontece do lado de cá da sepultura. E vamos olhar em primeiro lugar a vida do rico. Verso 19, então, quando começa, o texto diz que ele era um homem rico, que ele vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, que vivia todos os dias de forma regalada e esplendidamente. Querido, vestia-se de púrpura. Ora, púrpura era uma vestimenta caríssima. Só quem vestia de púrpura eram as pessoas muito ricas, ou então aqueles nobres, né, que faziam parte da liderança, né, de Roma. Diz o texto que ele também vestia de linho finíssimo, ou seja, esse homem só andava na moda e na moda cara. E não era só em ocasiões especiais, não, diz que era todos os dias. Ele vivia então numa vida de luxo, uma vida de festa, uma vida de abastança, e a Bíblia não o acusa de nenhum crime. Você não vê o texto acusando ele de que ele era um criminoso, de que era um corrupto, de que era um ladrão, um fraudulento, um ébrio, um imoral. Não tem nenhuma acusação dele a respeito. Nem tampouco era acusado pelo fato de ser rico, porque o seu problema não era a riqueza, seu problema não era possuir dinheiro,
o seu problema é que ele era possuído pelo dinheiro. Esse é o problema. Não há problema você ser dono de muito dinheiro. O problema é o dinheiro ser seu dono. Então o problema dele não era a riqueza, mas sim a riqueza sem Deus. O problema dele não era a riqueza, o problema é que ele tinha dinheiro, mas não pensava no próximo. O problema dele não era ter dinheiro, é que, volto a repetir, o Deus deles, o dinheiro se tornou o Deus dele. Até que um dia, diz o texto, que a morte chegou. E você sabe, tanto quanto eu, que a morte não manda aviso prévio. Certamente muitos disseram assim, descansou. Você já ouviu isso alguma vez? Mas não se esqueçam que essa é apenas uma parte da história. Ok, vamos ver o outro lado, o outro personagem. No verso 20 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele que desejava se alimentar com as migalhas que caíam na mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Agora veja como é retratado Lázaro: mendigo, com fome, cheio de lepra. Os cães, que eram os seus companheiros, vinham lamber-lhes as chagas. Gente, não há como descrever um quadro mais triste do que esse. E diz o texto que ele também morreu. Agora, o que é curioso, não sei se observou no texto, é que Jesus não nos informa que ele foi sepultado. Talvez a sua sepultura foram os próprios cães, conhecendo a realidade dos cães daquela época. Você conhece algumas histórias, Jezabel e outros. Talvez você esteja torcendo o nariz e falando assim: nossa, dá para sentir até náuseas. Ou está dizendo assim: credo, pastor. Mas não esqueça que essa é apenas um lado da história. Ok, dito isso e informado do que acontece do lado de cá, vamos ver agora o que acontece do outro lado, ou seja, depois da sepultura. Do lado de cá, um é extremamente pobre, um é extremamente rico e o outro é extremamente pobre. Do lado de cá, um se baqueteava todos os dias e o outro passava fome todos os dias. Do lado de cá, um vestia-se de púrpura, linho finíssimo, e o outro de trapos. Vejam bem, há determinadas coisas na vida das pessoas que as roupas não revelam, que a casa que você mora não revela, que a comida que você come não revela, que o carro que você anda não revela, que os seus diplomas não revelam. Porque um homem e uma mulher, querido, eles não são e nem podem ser medidos pela casa que mora, pela roupa que veste, pela comida que come, pelos bens que possui. E aqui, quando Jesus abre as cortinas para mostrar o outro lado, há uma inversão brutal da realidade. Se não, vejamos, verso 22 aí na parte A: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele não foi levado por um anjo, a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos, ou seja, um cortejo de anjos o levou para o céu. Um cortejo de anjos. Levando o quê? Levando o corpo dele? Não. Levando a sua alma. Você não é um corpo que tem uma alma e um espírito. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. E a Bíblia diz que esse corpo veio do pó e ao pó voltará. Que Deus soprou no homem o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. Essa não morre, essa vai.
Então os anjos levaram para o seio de Abraão, que é uma linguagem que simboliza o céu. Por que é que Lázaro vai para o céu? Porque é mendigo? Alguém vai para o céu porque é pobre, porque é mendigo? Porque passa fome? Alguém vai para o céu porque passa fome? Porque tem doença? Não. Do mesmo modo que ninguém vai para o inferno porque é rico, porque tem dinheiro. Então nessa parábola Jesus quer nos ensinar, querido, algumas coisas. A começar pelo nome Lázaro. Lázaro significa Deus é o meu auxílio. O que eu falei? Uhum. Então o seu nome já ensina para nós em quem Lázaro confiava. Mesmo diante da dura realidade, das tragédias que abateram sobre a vida dele, mas ele mostra para nós o Deus em quem ele confiava. Isso é bom, esse texto é bom para nós, porque muitos dizem assim, se você é um crente, você não fica doente, você não pode ficar doente. Se você é um crente, você não pode ser pobre. Se você é um crente, você não pode passar por privações. Mas Jesus nos mostra, querido, nesse contraste brutal, que embora a realidade aqui seja a pior possível, isso não interfere na nossa salvação. Porque a salvação, querido, não depende de quanto dinheiro você tem, não depende da casa que você mora, não depende do carro que você mora, não depende do cardápio que você come todos os dias. Salvação tem a ver com em quem você deposita a sua vida, a sua confiança. Lázaro vai para o céu porque ele diz, Deus é o meu auxílio. Notem vocês que Lázaro não tinha nada senão Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. E Jesus diz assim, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, não vale nada. Do lado de cá, querido, muitas vezes quem tem dinheiro, roupas, cara, mesa farta, diploma, etc., parece que estão muito bem, não é assim? Você já vê alguém que fala assim, rapaz, você lembra de, cadê fulano? Você lembra de, rapaz, está muito bem. Mora numa casona, mora numa cobertura, tem um carrão, tem isso, tem aquilo, não é essa a impressão? Quando Lázaro chega ao céu coberto de úlcera, cheio de dores, as suas dores, as suas úlceras e a sua fome, querido, terminaram imediatamente. Porque a Bíblia diz para nós, querido, que aqueles que confiam em Deus, a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um excelente peso de glória. Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:17, e Paulo lá em Romanos 8:18, ele vai dizer o seguinte, porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Qualquer sofrimento, qualquer tribulação aqui, em 1 minuto de céu, 1 segundo de céu, zerou tudo, acabou, já era. Porque o que Apocalipse 21:4 diz? Que lá não tem mais lágrima, nem tristeza, nem dor, nem coisa alguma. É o que Jesus disse para Lázaro. Que Jesus diz a respeito de Lázaro, no céu lá diz assim, ele esqueceu todas as suas noites frias, a sua miséria, acabou tudo, e Jesus disse, ele agora é consolado. Querido, você está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, ainda que ela vá durar a sua vida, mas creia de uma coisa, que quando você fechar os olhos aqui, tudo vai terminar. Não é porque tudo vai acabar não, é porque na presença de Deus não tem mais isso. Ok, vamos ver agora a parte B, do verso 22,
E morreu também lá o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Presta atenção, querida. Não existe essa história de que morreu, acabou. Não. A gente ouve tanto, morreu, acabou. Não. Não é isso que a palavra de Deus diz. E outra coisa, aquele que morre salvo, do outro lado, vai estar salvo. Aquele que morre perdido, do outro lado, vai estar perdido. Não tem essa história. Jesus cai por terra aqui, querido, essa história também de purgatório. Não, você vai passar um tempo purgando lá. Não existe isso, meu irmão. Se alguém prega para você essa heresia, não é verdade. A morte não muda o destino da pessoa. A hora de se preparar não é depois que morrer, é agora. Depois não adianta você encomendar corpo, encomendar alma, missa de 7º dia, missa de 30 dias, pagar, nada disso vai resolver, querido. É do lado de cá da sepultura que você se prepara para a morte. Depois, acabou, não tem mais como. Não sou eu que estou dizendo, é a autoridade, a palavra de Deus que diz isso. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, o juízo. Nota que o rico viveu sem Deus, e após a morte, quando ele abriu os olhos, ele se viu que estava no inferno, no sofrimento eterno, sem mais chance de morrer. Querido, se existe uma coisa que muitas pessoas gostariam de morrer, porque elas pensam que morrendo, acabou. É por isso que muitos suicidam. Não, morrendo, acabou minhas dívidas, acabou meu sofrimento, acabou. E isso não é verdade. O texto também nos ensina, querido, que quando você quebra uma lei da natureza, você sofre as consequências na hora. Por exemplo, você botou a mão no fogo, você vai se queimar na hora, vai sentir a dor na hora. Botou a mão no fio desencapado, vai tomar um choque, na hora você vai sentir. Pulou de cima de um prédio, de cima da ponte, vai se esborrachar na hora, vai morrer. Mas nem sempre, quando você quebra uma lei espiritual, o resultado das consequências vem na hora. Deus não escala um anjo com um porrete na mão cada vez que você pecar e dá uma burdoada na sua cabeça. Não. Se me permite a expressão, Deus vai dando corda. Porque nós temos o livre-arbítrio. E de repente a pessoa chega até a pensar que o pecado compensa. Ela descobre que o pecado oferece muitas coisas boas, muitos prazeres, farra, diversões, sexo, prazeres. O grande problema é que ele vai mergulhando nessas coisas e esquece que ele vai morrer um dia. E a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Paulo diz que todos nós vamos comparecer um a um diante do tribunal de Cristo para dar conta. A morte não transforma um pecador em santo. Então preste atenção aqui em algumas coisas. Primeira coisa, nem sempre a posição que a pessoa ocupa diante dos homens é a mesma diante de Deus. Muitas vezes a pessoa aqui diante dos homens, ela é aplaudida, ela é elogiada, ela é enaltecida, mas aquilo que ela é diante dos homens, querido, não significa nada diante de Deus. Segundo, a morte vem para todos. A morte vem para o doutor, vem para o analfabeto. A morte vem para o branco, vem para o negro. A morte vem para o idoso, vem para a criança. A morte vem para todos. Essa é a realidade que nós não podemos fugir. E alguns dizem assim, sou novo ainda, você que pensa. Vai lá no cemitério. Leva uma trena, começa a medir. Você vai encontrar lá sepultura de um dia de nascido, 3 meses, 1 ano, 5, 10, até mais de 100.
Você não sabe. Terceira coisa, Deus leva o salvo para o céu imediatamente após a morte. Essa é a pura realidade. A nossa alegria, a nossa esperança, querida, é essa, que fechando os nossos olhos aqui, o abriremos na presença de Deus. É por isso que o crente pode dizer com absoluta certeza o que o Paulo diz em Filipenses 1:21. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Jesus disse lá em Apocalipse, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor e que descansam das suas obras, do seu trabalho. Quarto, as pessoas não convertidas vão descobrir o valor da salvação e aí já vai ser tarde demais. O rico fazia toda a provisão para a sua vida, para o seu bem-estar, mas não fez nada pela salvação, não fez nada pela sua alma. O Deus Mamon, quem é o Deus Mamon? O dinheiro. O Deus Mamon, o dinheiro, ele exige dedicação total, exclusiva. Ele te oferece conforto, te oferece diversão, coisas luxuosas, oferece tudo que você quiser. Porém, ele não conduz uma viagem sequer a você em direção às coisas de Deus. Ele te quer longe de Deus. E aqueles que morreram como os adoradores de Mamon, ao estar no inferno, então, vão perceber tarde demais a importância de se investir na vida espiritual. Observe que ele também se preocupa com os irmãos, o que ele não fez quando estava rico, quando estava vivo, perdão. Outra coisa, Deus não atende aqueles que desobedecem a sua palavra. Observe que ele disse, pai Abraão, ele nem pede, não, manda que Lázaro vá até a minha casa, porque eu tenho mais 5 irmãos, a fim de que ele não venha para cá. O que ele está querendo? Ele está querendo um milagre. Qual o milagre? Que Lázaro viesse à terra. Ei, querido, milagre é para quem obedece a Deus, para quem confia em Deus. Não era o caso dele. E a resposta de Jesus qual foi? Eles têm Moisés, ou seja, eles têm lá na época as escrituras, a lei, e eles têm os profetas. Tem tanta gente pregando lá. Hoje é a mesma coisa, querido. Hoje o homem tem a palavra de Deus, você liga a televisão, liga o rádio, você vai, qualquer esquina, 100 metros você acha uma igreja, eu estou falando. Por que você não atende? Então não tem esse negócio de morto aparecer mais não, querido. Quem morreu não volta mais. Jesus está combatendo essa heresia da reencarnação. Não tem possibilidade. Ah, pastor, mas apareceu para mim. Falou comigo, trouxe uma mensagem para mim. Meu irmão, você que está me ouvindo, quem estava ali não é a pessoa que você está pensando. Quem estava ali é outro personagem, chama-se demônio. Porque para um morto aparecer, ele tem que ressuscitar. E isso só vai acontecer no dia do juízo. Então é claro que, como eu falei, essa doutrina do inferno não é muito popular. Muitos nem gostam de falar no inferno. E outros dizem assim, esse negócio de inferno não existe não. Querido, eu não sei se você vai concordar comigo, você tem todo o direito de não concordar. Mas para mim, umas pessoas dizem assim, o inferno é aqui mesmo. Já ouviu isso? Então não sei se você vai concordar comigo, mas para mim, querido, se o inferno fosse aqui mesmo, a vida seria muito injusta. Porque uns vivem na abastança, na maior fartura, e outros vivem numa miséria danada. Ué, que inferno é esse? Que inferno é esse que uma pessoa vive na abastança e outro vive na miséria? Se o inferno é aqui mesmo. Um político chega num restaurante e dá 30 mil reais numa garrafa de vinho. Tem pessoas, tem brasileiro que nunca viu na vida e nem vai ver 30 mil reais na sua vida. E cá para nós, né? O cara que dá 30 mil numa garrafa de vinho tem que tomar ele de conta a gota, não tem? E o trabalhador que acorda 4 horas da manhã, gasta mais 4 horas na condução, chega no trabalho, rala o dia todo, sai de lá mais 4 horas para voltar,
vai tomar um banho, comer uma coisa, deitar para 4 horas do outro dia estar acordado para ganhar um salário mínimo. Você vai dizer que o inferno é aqui mesmo, que isso é justo? Não é não. Então, se não tivesse o inferno, querido, a vida não seria justa. Eu digo que seria muito injusta. Aliás, eu acho que o inferno revela a justiça de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Se a justiça não for feita aqui, e muitas vezes não é, com certeza, depois da morte o será. No tribunal de Cristo, a justiça será feita. Então eu acho, na minha maneira, de que o inferno não só existe, mas é uma necessidade absoluta da justiça de Deus. Agora, o que vocês acham que será o maior sofrimento no inferno? A Bíblia diz que Deus é a fonte da vida. Eu creio nisso, você crê? Que Deus é vida, que nós existimos porque Ele é a vida? Amém? Pois é, inferno, querido, significa ser banido para sempre da presença de Deus. Essa é a dura realidade do inferno. Isaías 57, 21 diz assim: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna e o horror eterno. Marcos 9, 48 diz assim, que o inferno é um lugar onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Mateus 13, 42 diz que os ímpios serão lançados na fornalha, que ali haverá pranto e ranger de dentes. Apocalipse 14, 11 diz assim: e a fumaça do seu tormento sobre todos sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Querido, essa é a dura realidade do inferno, é o que eu falei que nós íamos tratar nessa noite. Alguns querem amaciar isso e dizer, não, mas não é bem assim, isso mais é uma linguagem figurada. Ora, se eu fosse você, não arriscava. Vai que Jesus esteja certo. E está. Certa vez alguém disse assim, eu não acredito nesse negócio não, negócio de que existe inferno, sei o quê. E o cara disse para ele, bom, se depois que eu morrer, não tiver o inferno, eu não estou perdendo nada. Mas se ele existir, você está mal. Eu disse que o texto não consta que Lázaro viu o rico no inferno, mas consta que o rico viu Lázaro no inferno. Você já pensou o que é você ver uma coisa boa, excelente e não poder desfrutar? Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, ou seja, querido, que tipo de consolo pode trazer uma gota de água na ponta do dedo para alguém que está em tormento? Mas sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, querido? Ele está querendo dizer o seguinte, que nem o mínimo do mínimo de consolo será dado, que nenhum pedido será atendido para quem está do outro lado do inferno. Aí verso 25 ele diz assim, ele diz assim, lembra-se que você recebeu os seus bens e Lázaro os teus bens, agora ele é acomodado, ou seja, não tem mais mudança, não tem mais alteração do quadro, fechou a porta. Além do mais, tem um grande abismo que está entre nós, ou seja, o inferno, querido, é um lugar de onde não sai nunca mais, é prisão perpétua, não tem mais chance de arrependimento, não tem mais chance de salvação, não tem mais alteração do quadro, não tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, nem habeas corpus. Porque a Bíblia diz, volta a repetir, Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois virá o juízo. Não há chance de você fazer agora, ou seja, depois o que você não fez antes. E não há chance de você fazer por alguém aquilo que você também não fez antes. Se ele amava seus irmãos, devia ter feito isso antes. E isso é um alerta para mim e para você, querido.
Porque se você ama seus pais, você ama seu filho, ama seus parentes, ama seu amigo, ama seu vizinho, alguém que você sabe que não tem a salvação, fale com ele de Jesus e da salvação agora, porque depois só vai restar amargas lembranças. Ah, mas se algum dos mortos ressuscitasse, eles iriam acreditar. Querido, Jesus está dizendo, quando Jesus diz eles têm os profetas, que não atendeu o pedido deles, Jesus está dizendo que ainda assim não vai acontecer isso. E nós temos um exemplo bíblico. Lembra de Lázaro, o outro, irmão de Marta e Maria? Jesus o ressuscitou, certo? Sentou-se à mesa com Jesus, comeu com Jesus, todo mundo viu. O que os judeus fizeram? Eles se arrependeram? O que eles queriam fazer? Matar Lázaro. Então essa ideia mística de que se alguém morrer e voltar, entrar um morto, ressuscitado, alguém que morreu, porque todo mundo vai agora se converter, querido, não é verdade, nem assim. Porque o que gera fé no homem não é um morto ressuscitar, o que gera fé é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outra pergunta, quanto tempo você acha que vai durar o inferno? Eternamente. Ai pastor, mas é tão cruel você ficar agora essa noite toda falando de inferno. Cruel é ir para lá. Mas querido, o mais lindo, o mais bonito de tudo isso é que você pode escapar do inferno. Você não precisa ir para lá. E a única condição para você não ir para lá é crer em Jesus. É você sentir, notar que você é um pecador e que você precisa se arrepender dos seus pecados, que você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, porque os nossos pecados, querido, conforme nós vimos, exigem a nossa condenação. Mas graças a Deus, que Ele pagou o meu pecado e o seu pecado. Ele pegou o seu único filho e disse, vai lá meu filho, e morre por aquele pecador que merece o inferno. Morre no lugar dele, morre pelos pecados dele, carregue na cruz as suas transgressões, as transgressões minhas e suas. Querido, foi exatamente isso que Jesus fez. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele que era exaltado, Ele que era glorificado por todos os anjos, a Bíblia diz que Ele fez maldição no meu e no seu lugar. Ele bebeu o amargo cálice da ira de Deus, que recairia sobre mim e sobre você, para nos dar o perdão e para nos dar a vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que nele crê não entra mais em juízo, nem vai para a condenação, mas passou da morte para a vida. Hoje, aqui, agora, você que está me ouvindo, você pode ter a certeza de que não haverá mais condenação para você, porque Ele já pagou a sua dívida. Ele morreu a sua morte para que você possa ter a vida eterna. Seria a maior da insanidade possível se depois de você ouvir uma mensagem dessa, dura, é verdade, mas real, você tapar os seus ouvidos, você fechar os seus olhos e endurecer o seu coração, você ainda assim não receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que Hebreus 2:3 diz lá, como escaparemos nós, se não ao tentarmos para uma tão grande salvação? Se você já é salvo, dê graças a Deus pela tão grande salvação que Ele te deu. Mas se você entrou aqui nessa noite e ainda não tem essa certeza, não adie nem mais um minuto a sua decisão. Entrega a sua vida a Cristo. Fuja da ira divina, querido. E receba
de graça, absolutamente de graça, sem pagar nada, o perdão dos seus pecados e a vida eterna que Jesus te proporciona. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Só os instrumentos bem baixinho. Querido, eu disse no início da mensagem que era uma palavra dura, mas real e verdadeira. O estribilho do cântico diz assim: meu amigo, hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Ou seja, céu ou inferno? E diz: hoje você tem a escolha, porque amanhã pode ser tarde. Querido, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos nem se vamos chegar em casa vivos. E o texto mostrou para mim e para você que ao partir dessa vida só temos dois caminhos. E uma vez dada a sentença, seja ele qual for, é para sempre. Se for para o céu, é para sempre no céu. Se for para o inferno, é para sempre no inferno. E o texto diz, e a palavra diz, e o hino diz: por que você recusa? Veja bem, eu não estou falando para você para vir ser membro dessa igreja. Estou falando para você de religião. Nada disso. Eu estou falando que você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida. Só Ele e somente Ele pode dar a você a vida eterna. Por quê? Porque só Ele morreu por você. Foi o sangue dele que foi derramado por você. Com todo o respeito que eu tenho pelos demais apóstolos, por Maria e todos aqueles que viveram uma vida santa, Paulo, Pedro e todos, por todo o respeito que eu tenho, admiração, me serve muito como exemplo, mas não foram eles que morreram no meu lugar e pagou o preço da minha redenção. Então eu estou nessa noite pregando para você salvação em Cristo Jesus. Que você possa deixar todos os outros caminhos, as outras formas de atalho pelos quais você pensa que vai ao céu, porque não vai. Jesus diz assim: eu sou o caminho, no singular. Ah, querido, você acha que se houvesse outros meios de ir para o céu, Jesus não falaria? Você acha que ele é tão egoísta, eu quero tudo para mim? Coisa que ele jamais foi, pelo contrário, a Bíblia diz que ele é o maior exemplo de humildade. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a única verdade em termos de salvação, e eu sou a vida. Você só tem vida em mim, fora de mim não há vida, só há condenação. E é isso que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Eu sou apenas a voz. E eu não gostaria de encerrar a mensagem dessa noite sem antes dar a você a oportunidade de você se manifestar. Como o texto diz: meu amigo, hoje você tem escolha. Qual você escolhe? Tem alguém aqui nesta noite? Quem sabe você já frequenta a igreja há muito tempo, essa ou outra. Eu não estou perguntando se você é frequentador de igreja, se você tem uma religião. Eu estou te perguntando se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você não vá para a condenação eterna. Se você já o tem, amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas se você não tinha até hoje, mas hoje você entendeu que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus,
entregando a sua vida a Ele, eu quero que você, com um gesto muito simples, você apenas levante a sua mão e dá um tchauzinho para mim, dizendo: eu quero. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero que você diga assim: olha, a partir de hoje, só Jesus na minha vida. Estou rompendo com toda a religiosidade, estou rompendo com tudo que eu sei que não vai me levar para o céu, e eu quero Jesus, só Ele. Há mais alguém? Que deseja receber Jesus, abrir o seu coração? Ah, pastor, mas eu já creio. Querido, eu não estou dizendo se você crê. A Bíblia diz que até o diabo crê. A Bíblia diz assim: você crê em Deus? Tiago diz lá, o diabo também crê. A única diferença é que o diabo não obedece, não crê. Não obedece a Jesus. Ele crê, e ele sabe disso, claro que sabe, mais do que nós. Mas eu estou perguntando se você crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se Ele não for o seu Senhor, Ele também não será o seu Salvador. Querido, e aí eu sou obrigado a dizer uma coisa: que se existe uma coisa que Deus quer, é exclusividade. Deus não divide o pódio com ninguém. Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita dividir. Ele diz: a minha glória a outro não dou. Não, mas eu creio em Deus, mas eu também creio nisso, creio naquilo, acredito nas coisas. Querido, você só é salvo se você crê unicamente em Jesus, porque foi só Ele que pagou o preço com o sangue dele pela sua salvação. Há mais alguém que gostaria nessa noite de dizer: eu quero? Estou rompendo com tudo agora, entregando a minha vida única e exclusivamente a Jesus. Tem alguém assim? Além da Doris? Vou fazer uma segunda pergunta. De repente tem alguém aqui que está desviado, já frequentou a igreja, já até se batizou, já trabalhou muito na obra, mas hoje está completamente longe de Deus. Mas você entendeu, o Espírito Santo de Deus falou no seu coração nessa noite também. Ou você conserta com Deus, ou então você vai estar muito longe de Deus. Tem alguém assim que hoje quer reconciliar com o Senhor Jesus, dizendo: estou voltando para casa, estou voltando para Deus, estou voltando para Jesus? Tem alguém assim? Tem alguém assim? Mas o Espírito Santo está me incomodando para uma terceira pergunta. O Espírito Santo tem mostrado, querido, uma enorme quantidade de pessoas que estão na igreja, estão sendo dizimistas, estão trabalhando na obra, mas que está muito frio, que precisa melhorar, que Deus não está nem um pouco satisfeito com o seu compromisso, com as suas atitudes. Mas eu não quero constranger você. Mas eu vou pedir a Doris para vir aqui à frente. Se você tiver liberdade e acha que está precisando melhorar, que você está um crente assim, meio relaxado, que você hoje entendeu que precisa dar uma melhorada, porque você corre um risco de um esfriamento total, e isso trazer mais consequências mais sérias para você, vem aqui à frente também. Quero orar por você. Não faça como aquele rico, não. Aquele rico foi empurrando com a barriga, esqueceu de Deus. Querido, eu vou lá embaixo, eu sei que eu posso melhorar. Quem sou eu? Há tanta coisa que a gente precisa melhorar, querido. Toda vez que eu sou convidado por Deus para ir no altar, eu pulo na bênção. Então vem cá, meu irmão, pode vir. Vem dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu sei que eu posso fazer mais. E eu quero te pedir perdão porque
Às vezes eu podia estar aqui na quinta-feira, não venho. Às vezes eu podia ajudar mais quem precisa, não ajudo. Eu podia ser uma melhor esposa. Eu sinto que eu podia ser melhor esposa, melhor marido. Eu sinto que eu podia ser melhor mãe, melhor pai. Que eu posso ser melhor filho. Que eu posso ser melhor empregado. Eu estou enrolando lá, estou fraudando aquilo que o meu patrão me paga e eu não tenho feito o trabalho que deveria ser feito. Senhor, eu podia ser melhor patrão, melhor chefe. Às vezes eu trato o meu subordinado de maneira tão ríspida. Senhor, eu podia dar um melhor testemunho. Eu não tenho sido um bom testemunho. As pessoas estão olhando para mim e não estão vendo aquilo que eu falo, que eu prego. Mas eu quero melhorar. Pode vir, querido. Quer melhorar? Ninguém é tão bom, tão perfeito que não possa melhorar. E não há nada ruim que não possa ser consertado. Aleluia, aleluia. Amanhã pode ser tarde, pode ser tarde. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer, meu Deus e meu Pai, pela vida da Dora, Senhor. Que hoje, meu Deus e meu Pai, está rompendo definitivamente com toda a religiosidade, com todas as coisas, meu Deus e meu Pai, atraente desse mundo, para colocar-se inteiramente nas mãos do Senhor Jesus, a recebê-lo como Senhor e Salvador, a tê-lo como seu único e verdadeiro Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro teu Filho possa purificá-la de todos os pecados, de toda a iniquidade. Ó Deus, que da cabeça aos pés ela seja lavada, purificada com o sangue do Cordeiro teu Filho. Sara, meu Deus, toda a enfermidade. Joga fora, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ó Deus, que ela seja transformada, Senhor, numa nova criatura para a glória do teu nome. Cobre ela, meu Deus e meu Pai, com a tua graça. Deus, que nenhum levante do inferno, que nenhuma insistência, meu Deus e meu Pai, do inimigo em tirá-la dos teus caminhos possa prevalecer, mas que ela possa permanecer firme até o dia que partir dessa vida, ou até a volta do Senhor Jesus, para ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino dos céus, que preparado está desde a fundação do mundo. Escreve, meu Deus e meu Pai, o nome dela no livro da vida, com gotas do sangue de Jesus, o teu Filho, inapagáveis, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, também pedindo, Deus, por todos os corações das pessoas que aqui estão. Senhor, se estão aqui, ó Pai, é porque reconhecem, ó Pai, que precisam da tua bênção, precisam, ó Pai, do auxílio cada vez mais do teu Espírito. Deus, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor possa inflamar cada coração aqui, Pai. Ó Deus, que as necessidades sejam supridas, ó Pai, que as arestas sejam, ó Pai, podadas, Senhor. Que o que desagrada ao Senhor, meu Deus e meu Pai, seja queimado em nome de Jesus. Pai, que enfermidades sejam curadas, portas de emprego sejam abertas, casamentos sejam restaurados, famílias sejam restauradas, Pai. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, os teus filhos, Senhor. Deus querido, que ao saírem daqui, meu Pai, saiam diferente do que aqui chegaram, Senhor. Pai, transformadas, renovadas pelo teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Toca, meu Deus e meu Pai, nas tuas filhas, Senhor Deus e meu Pai, que hoje, ó Pai, venha até aqui, ó Deus querido, que elas saiam daqui, ó Pai, na certeza de que foi o teu Espírito que as trouxe aqui, e que hoje, ó Pai, elas possam receber uma bênção especial do Senhor, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor Deus, meu Pai,
a vida delas, ó Pai, em todo sentido, ó Pai. Assim eu oro, Pai, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Aleluia. Quero pedir desculpa, pode acender as luzes aí, Kiss? Quero pedir desculpa para você, porque hoje nós avançamos um pouquinho a hora, né? Mas, querido, há coisas que às vezes a gente não pode podar, nem tirar a liberdade do Espírito, amém? Querido, Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma noite de sono tranquilo e reparador, amém? Vamos em paz, que Deus nos acompanhe.